mas é o que está dizendo. Aqueles que não puderam acompanhar agora, isso aqui vai ficar no Meet depois, tá? Então, revisando já para o nosso vídeo, é uma retomada dos roteiros de atividade da primeira e da segunda semana sobre vacina, sobre resistência a antibiótico e mais algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Como sempre, o nosso segundo passo é a apresentação. Como sempre, eu coloco para compartilhar a janela e a janela que eu quero não aparece, então eu vou ter que compartilhar a tela inteira, a minha tela, vocês vão ver o que eu estou vendo. Legal. Vocês devem estar vendo o que eu estou vendo. Deixa eu confirmar. Sim. Se em algum momento parar, der algum pau, vocês me falam no chat, né? E eu tô hoje, opa, vocês estão vendo, né? Eu tô aqui com o WhatsApp aberto, então qualquer coisa manda ali mensagem, professor caiu, professor sai, né? Vamos lá. Você está apresentando para todos. Legal demais. Então, pessoal, a gente vai retomar, como eu falei, é um momento de correção da atividade, dessas atividades e de discussão, né? Gostaria muito que vocês participassem. E é isso, né? Então, talvez você já, de novo falar sobre isso. Não, é importante a gente encerrar e retomar esses assuntos, e vocês vão ver por quê agora, na verdade, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho que ficou um pouco, deve ter ficado solta para vocês, né? Na questão da vacina, eu acho que vocês viram os vídeos são muito didáticos e vocês entenderam como elas funcionam, né? Você tem ali o patógeno, o causador da doença atenuado, aquilo estimula o sistema imune, mas não causa doença, e aí o camarada com o sistema imune estimulado, ele fica o quê? Ele fica imune à doença. Esse é o princípio de funcionamento da vacina. Acho do coração que todos vocês devem ter entendido isso, se é que já não entendiam antes, né? Mas uma coisa que não deve ter ficado claro, pelo menos não se você não estudou isso no passado, nunca viu antes, e talvez você já tenha visto no ano passado, eu tô pensando aqui, mas tudo bem. Algo que talvez não tenha ficado claro para todos é como de acho é que acontece essa imunidade, como de acho o sistema imune ele é estimulado, como de acho ele produz os tais anticorpos, o que de acho é um anticorpo, né? Então talvez todas essas questões não tenham ficado claras para você e não é de se surpreender, né? Isso aí tudo faz parte do sistema imune, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E o sistema imune é uma coisa complicada, tá? Então, aqui eu vou dar uma visão extremamente superficial, extremamente geral do sistema imune para a gente entender um pouquinho essa ideia, essa caixa preta. Toma vacina, adquire imunidade. O que acontece aqui no meio com o seu corpo? O que acontece aqui no meio com você? Então, para isso, a gente tem que falar um pouquinho do sistema imune, tá? Aqueles de vocês que têm acesso e que podem, eu sugiro, e que gostam, tá? E que gostam, eu sugiro uma série de desenho animado, é um desenho animado japonês, o chamado anime ou anime, né? Eu falo anime, mas o pessoal fala que tá errado, é anime. Esqueci o nome. Cells at Work. Cells at Work. Tava na Netflix, eu não sei se tiraram. Eu encontrei para baixar em sites, né? Se vocês fazem isso, né? É uma série que os personagens, cada um representa uma célula do corpo e um dos protagonistas é uma célula do sistema imune, é um neutrófilo, se eu não me engano, né? É bem bacana e é bem completo, viu? É bem complexo. Nos episódios vão vindo aí, os processos são mostrados de forma muito, muito real, muito realista. Então é diversão,
se você gosta desse tipo de coisa, né? Entretenimento, e aí você aprende alguma coisa. Pode, inclusive, até vir falar comigo, pô, professor, eu vi o capítulo 5, não entendi nada ali daquelas células que apareceram. Só uma sugestão. Então, vamos falar um pouquinho bem rápido do sistema imune e de como o nosso corpo combate os agentes estranhos que estão sempre querendo entrar, sempre querendo parasitar a gente, se aproveitar, tá? Resumidamente, mais uma vez. Então, pessoal, a gente tem dois tipos de resposta imune. Será que eu consigo? Não consigo. E desse jeito eu não consigo. Tá bom. Não vou conseguir pintar aqui. Opa, volta. Tudo bem. Como está aí na tela, a gente tem dois tipos de resposta imune. A chamada inata e a adquirida. Hoje, nesse momento, a gente vai falar muito mais da adquirida, que é a dos anticorpos, que é a que você consegue com a vacina. Mas você tem a resposta imune chamada inata. Ela é, pessoal, inespecífica. Ela não é específica. Tudo que tenta, vamos dizer assim, entrar em você, então você se cortou. Um monte de bactéria que está aqui na sua pele, a gente já viu, tem um monte, muitas delas vão querer entrar e se aproveitar aqui, ficar, opa, tem nutriente aqui, deixa eu crescer e me multiplicar aqui. A primeira coisa que vai combater elas é a chamada linha de a resposta imune inata, que é mais para geral. Não interessa se é bactéria, fungo, vírus, que está tentando, protozoário, como vocês vão ver, eles causam doença também, tentando entrar no seu corpo. A resposta imune é a mesma. E ela se divide em dois tipos, basicamente, tá? As chamadas barreiras naturais, que são coisas que naturalmente, todo o tempo, estão impedindo os parasitas de entrar, e a resposta chamada resposta inflamatória, que é causada já pelo seu sistema imune, tá? Barreiras naturais, pele, as mucosas, nas lágrimas e outras secreções você tem substâncias, por exemplo, que matam micro-organismos, enzimas que vão atacar os micro-organismos, a lisozima é um exemplo, é uma enzima que tem na lágrima que destrói a parede celular da bactéria. Então, isso já é um agente bactericida. Né? As nossas bactérias do corpo também, a gente viu, elas ajudam a combater, elas ajudam a manter o quê? Um ecossistema equilibrado no nosso corpo, e aí nesse ecossistema equilibrado não tem espaço para invasores. Tá? A segunda linha de combate é a inflamação. Legal. Tá, já que a gente já vai falar sobre ela. Aqui, né? Ela é feita principalmente por um tipo de célula, um tipo de glóbulo branco. Eu queria poder... Talvez vocês estejam vendo a setinha. Vocês estão vendo a setinha, pessoal? Ela é feita por um tipo de célula chamada glóbulo branco. O que é glóbulo branco? São as células específicas do sistema imune. Tá? Toda a célula do sistema imune que a gente vai falar, e a gente vai mencionar alguns nomezinhos aqui, todas elas são glóbulos brancos. Provavelmente você já teve ouvido falar disso, já saibam isso. Tá? E nesse tipo primeiro de imunidade, os principais glóbulos brancos não são nem de longe os únicos, tá? Mas os que a gente vai falar são chamados macrófagos. É um tipo de glóbulo branco que é chamada linha de frente. Você se cortou, a bactéria tentou entrar aqui, provavelmente o primeiro glóbulo branco que vai entrar em contato com essa bactéria é o macrófago. O que ele vai fazer? Ele vai comer essa bactéria. Ele vai fazer um processo chamado fagocitose. Ele vai englobar e digerir essa bactéria. Tá? A gente vai ver, vocês vão ver, que alguns organismos que não são células do nosso corpo, alguns protozoários e outros organismos também fazem essa fagocitose. Então, se você não sabe o que é, essa semana você vai aprender. Mas, basicamente, ela engloba a bactéria e digere. Tá? Além disso, os próprios macrófagos e outras células vão iniciar o processo inflamatório, vão liberar substâncias químicas no nosso organismo, no local ali onde você tem a entrada de agentes patogênicos, e isso vai acarretar numa reação química que vai chamar mais glóbulos brancos e vai dar uma série de respostas para o nosso corpo, tá? Resumidamente, que não é nosso foco hoje. Quais são essas respostas? Dor, turgor, vai ficar inchado, rubor, vai ficar vermelho, você vai ter um acúmulo de líquidos naquela região, então dor, vai doer, turgor, vai ficar inchado, rubor, vai ficar vermelho por causa de líquido,
Calor, a temperatura vai aumentar, vai ficar quente, vai ter uma reação de liberação de calor. Dor, turgor, calor, rubor. Eu acho que são só essas. Se eu lembrar de mais alguma, é isso, tá? Então, essas reações vão ocorrer no local, ele vai ficar quente, inchado e vermelho, e vai doer. E isso é em resposta das substâncias que o seu sistema imune está lá liberando, para chamar mais células do sistema imune, para inchar aquele lugar e para aumentar a temperatura numa esperança de combater o micro-organismo que está tentando invadir. Isso é uma resposta inespecífica. Não interessa aqui que está te atacando. Essa vai ser a resposta. Se é um vírus, um protozoário entrando lá. Isso vai acarretar, pode acarretar, nem sempre vai, né? Como está aqui, febre. Né? Na febre. Dá para pichar, dá para... achei. Não estava aparecendo isso. Febre. Febre é o aumento da temperatura do corpo além do normal, que é uma tentativa de tentar matar ali os patógenos que estão entrando, tá? Hoje em dia, a gente tem... Febre é visto como um negócio muito ruim, e é um negócio ruim, tá? Se você está com febre porque está doente. É bem simples. Mas uma febre baixa, ela pode ser até por pouco tempo, ela pode ser até um pouco, como é que fala? Benéfica, no sentido que ela vai te ajudar a combater aquela infecção que você está tendo. Lógico, alguns médicos dizem isso, outros médicos dizem que não, que você está com febre e já toma ali um antitérmico para baixar essa temperatura. E lógico, pessoal, se a febre está alta, toma logo um antitérmico para baixar essa temperatura. A febre alta é um negócio perigoso, né? E vai ver o que está acontecendo. É uma controvérsia, alguns falam que a febre pode ser benéfica, outros falam que não, então... Mas a febre, ela tem esse propósito. Por que a gente fica quente? Para ajudar a combater essa infecção. É uma resposta imune também, faz parte da inflamação, tá? Bom, então o macrófago, pessoal, ele é a primeira linha de defesa, ele vai encontrar qualquer coisa estranha no seu corpo, uma bactéria, um vírus, um escambau, né, um fungo, pode ser um protozoário, a gente vai ver, pode ser, e ele vai combater aquilo. Como é que ele reconhece a coisa estranha? Como é que ele tem olho? Ele não tem uma célula, ele não tem olho para ver. Ah, você é uma célula estranha. Ele reconhece, pessoal, porque as coisas estranhas do nosso corpo, seja uma bactéria, vírus, protozoário, ou mesmo um verme, uma lombriga, elas vão ter ali na superfície do corpo substâncias que são estranhas. Geralmente proteínas, tá? Mas podem ser outras, glicoproteínas, açúcares, coisas na superfície do corpo que tem no agente patogênico, tem naquele organismo que está querendo causar a doença e não tem no nosso corpo. Ora bolas, se não tem no nosso corpo, o macrófago vai reconhecer isso. Isso aí é estranho. Se é estranho, vou combater. Acabou. Essas substâncias estranhas, elas são denominadas de antígenos. Então, pelo que eu me lembro, não era muito falado nos vídeos essa palavra, mas se é falado, e é bem capaz que seja, e você não entendeu, pô, o antígeno, o anticorpo vai combater o antígeno. A vacina libera um antígeno. Que diacho é o antígeno? Agora você já sabe, antígeno é qualquer coisa, né? Qualquer coisa estranha no seu corpo. Que o seu sistema imune vai olhar e falar: eu nunca vi isso na vida. Isso é estranho. Vou combater, né? Então, só para dar um exemplo bem rápido, por que tem tipo sanguíneo? Por que a transfusão não pode ser para qualquer tipo? Tem tipo A, tipo B, né? É porque os tipos diferentes vão ter... Aqui é um vírus, né? Mas o tipo sanguíneo diferente, as células do sangue vão ter o quê? Antígenos diferentes na superfície, proteínas diferentes, que se você passar de uma pessoa para outra, fazer uma transfusão de uma pessoa para outra, a pessoa que está recebendo talvez reconheça aquele antígeno como sendo um negócio estranho. O sistema imune vai olhar aquela célula do sangue e falar: nunca vi isso na vida, e vai combater aquilo. Vai dar uma reação do sistema imune, uma reação inflamatória, e aí como o camarada está recebendo litros de sangue, vai ser uma reação inflamatória bem grave. Por isso que a gente tem esses tipos sanguíneos. Não é qualquer um que pode doar sangue para qualquer um.
né? Cenas do próximo capítulo. No futuro a gente vai explicar para vocês por que isso. Mas tem um vídeo no meu canal, se vocês quiserem assistir. E eu devo estar com uma barba legal lá também naquele vídeo. Tá? Então, se vocês quiserem se adiantar. Então, pessoal, o sistema imune ele reconhece os antígenos. E aí você tem essa resposta inata. E ela é inespecífica e ela é rapidinha. Ela acontece, lógico. Você vê, tu se cortou, você não fez asepsia ali da sua ferida, você não lavou, não passou ali um metiolate, não passou nenhuma substância, um álcool, né, deixou lá, em breve aquilo vai infeccionar. Pouco tempo já está com todos esses sintomas. Está doendo, está ardendo, está inchado, pode até formar pus. Né? O pus é o acúmulo dessas células, desses macrófagos ali no lugar, é porque está infeccionado. Tá? Ela é rápida, ela é inespecífica e ela nem sempre dá conta do recado. Né? Por isso, né, a gente tem um outro tipo de imunidade que é mais demorada, que demora de dias a semanas para acontecer, mas que é muito mais eficiente, que é a imunidade específica, que é disso que a gente vai falar. Tá bom? Ok, pessoal? Nessa hora eu dou aquela pausa. Aqui está dizendo que eu estou compartilhando. Vamos ver se tem alguma mensagem no meu... Nenhum de vocês mandou mensagem. Deixa eu ver vocês. Todos aí, todos vivos. Tem um chat aqui. Manda o nome do anime no grupo. Mando sim. Manda o link no grupo. O link do quê? Do anime? Tá, se eu encontrar o link eu mando. E eu mando o nome do anime. Cells at Work, tá, pessoal? Ó. Tem outro nome em japonês que eu não sei. Mas aparentemente estão todos vivos, né? Sai daqui, bicho. Eu tô falando pra tela, tá? Não pra vocês. Sai de novo. Sim, o link do anime eu passo se eu encontrar, tá? Tem na Netflix e um rapaz me passou o link para baixar. Pronto. Então estão todos vivos ou ninguém mais sobreviveu. Vamos continuar de qualquer forma. Vamos lá. Imunidade específica. Anticorpo. Os anticorpos são um tipo de imunidade específica, tá? A gente tem dois. A chamada imunidade humoral e a chamada imunidade celular. Humor, pessoal, é uma palavra antiga que quer dizer líquido. Né? Antigamente, e quando eu digo antigamente, alguns séculos atrás, eu acho, não sei se ainda se usa essa terminologia, além do que da nomenclatura que acabou ficando por tradição, né? Resposta imune humoral. Mas o humor é o líquido ali, é o fluido, vamos dizer assim. Então, o pus, os médicos de antigamente falavam que aquilo é humor, é um negócio, a bile, né, que sai do fígado, é um humor, é um negócio nojento. Né? Então, o anticorpo é uma resposta imune que vai estar ali no líquido, que vai estar ali no fluido, que vai estar dissolvida no plasma sanguíneo. E a resposta imune celular, essa é mais fácil de entender, célula. São células que vão atacar o agente patogênico. Qual a diferença? E qual a diferença desse tipo de imunidade para outra? Primeiro, a específica. O anticorpo e as células da resposta imune celular, elas não vão atacar qualquer coisa estranha. Elas vão atacar aquilo ali, ou aquele agente patogênico, aquele vírus, aquela bactéria, aquele protozoário especificamente. É como um míssil teleguiado. Vai lá especificamente. É muito mais eficiente para acabar com a doença e é específico. Não é o macrófago, ele encontra alguma coisa estranha, ele vai atacar, ele vai fagocitar. Seja uma bactéria, um vírus, um protozoário, ou mesmo uma célula sanguínea do sangue que fez uma transfusão errada. Para ele não interessa.
A imunidade específica vai atacar exatamente aquele antígeno. Vai atacar um agente patogênico, um causador de doença específico, e ele vai reconhecer o causador de doença pelo antígeno. Né? Ok? Então, como isso acontece no corpo? A resposta curta é complicado. Né? A resposta menos curta, eu vou falar para vocês aqui nesse esqueminha, que ele é simplificado, tá, pessoal? A verdade verdadeira é muito complexa. Isso aí, o sistema imune, eu acho que é um dos sistemas mais complexos no corpo, uma das coisas que, particularmente, eu considero mais complicado de entender. Como eu falei, a gente vai voltar para isso no futuro próximo, mas hoje é só um geral, para você já ter uma base. Tá? O que acontece, então? Resumidamente, teu corpo é atacado pelos antígenos. Substância estranha que o seu corpo reconhece. Tá? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, um fungo, tanto faz. Todos esses caras, todos esses agentes patogênicos vão ter ali na superfície proteínas que são estranhas. Os macrófagos, resposta imune inata, vão atacar aquilo, e alguns macrófagos vão atacar e digerir aquele agente patogênico, aquele portador daquele antígeno, e eles vão se modificar. Eles vão se tornar células apresentadoras de antígeno, que é um nome comprido, mas é um nome bom porque é um nome que descreve exatamente o que o macrófago vai passar a fazer da vida dele. Ele vai parar de ser um macrófago, ele vai parar de ser uma célula comedora de coisas estranhas, e na membrana dele, ele vai passar a apresentar o antígeno. Ele vai pegar um pedaço daquilo que ele digeriu e levar aquilo para a membrana celular, e aquilo vai ficar exposto para todo mundo ver, para todo mundo, entre aspas, para todo o sistema imune ver. Então, o macrófago agora ele vira uma célula apresentadora de antígeno, ele está andando para cima e para baixo, né? Pensei até numa piadinha, não vou falar uma piadinha, enfim. Vai ficar andando para cima e para baixo com esse antígeno exposto ali. Olha aqui, pessoal. Olha a bactéria que eu destruí. Olha um pedaço dela que eu guardei, né? Ele vai apresentar esse antígeno. Vamos ser obrigados a falar mais alguns nomes complicados agora, tá? Ele vai apresentar esse antígeno para um outro tipo de glóbulo branco, chamado linfócito. Especificamente o linfócito TCD4, ou linfócito T helper, ou linfócito T auxiliador. Tá? Desculpa, esses são os nomes, tá? Linfócito TCD4, ou auxiliador. Esse linfócito, pessoal, o macrófago é o soldado raso do sistema imune. É que está na linha de frente, a bucha de canhão, o macrófago. O linfócito T é o general. Ele não está na linha de frente e ele é que vai organizar tudo. Ele vai receber esse antígeno, e ele tem proteínas na membrana dele que vão reconhecer, o que é isso? É um antígeno estranho. Eita, nós. Né? Ele reconhece isso e ele vai começar a liberar um monte de substâncias químicas sinalizadoras. Ele vai ativar o quê? Outros tipos de linfócitos. Então, o linfócito CD4, meus caros, é ele que vai organizar a resposta imune. Ele é o general. Você faz isso, você faz aquilo. Pá. Ele recebeu a informação do soldado raso, tem um antígeno estranho na área. Como é que é o antígeno? É esse aqui. Legal. Ele vai começar a liberar substâncias que vão ativar outras partes do sistema imune a iniciar a resposta imune específica, a resposta imune secundária. Tá? Para vocês terem uma ideia, e eu acho que vocês já viram um pouquinho disso na apostila sobre vírus, o vírus da AIDS ataca e mata essas células aqui. É o vírus HIV. Por isso que, com o tempo, o camarada que é HIV positivo e que desenvolve, né, a síndrome da imunodeficiência adquirida, geralmente ele não vai morrer de AIDS. Né? Ele morre de alguma infecção oportunista.
À medida que a infecção se desenvolve, que o vírus vai se multiplicando, essas células aqui elas vão diminuindo, 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 o vírus vai matando, 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 até que o sistema imune do cara fica tão enfraquecido que qualquer infecçãozinha, né, pode ser fatal. Então essa é a importância do linfócito CD4. Ele vai receber ali o antígeno do macrófago e vai ativar outras células do sistema imune. Quem principalmente? Não só, mas principalmente. O linfócito B e o linfócito T CD8, o linfócito T chamado citotóxico, linfócito T killer, né? Aí é um nome, continua sendo complicado, mas é um nome bem mais legal, né? Linfócito T killer, né? Então ele vai ativar esses outros dois tipos de linfócito que vão fazer lá suas coisas. Tá? O que eles vão fazer? Vamos falar do linfócito B primeiro, que nos interessa mais. O linfócito B é um outro tipo de linfócito que ele tem a função específica de produzir anticorpos. Já vamos ver o que são os anticorpos, tá? Ele produz. Ele vai ser estimulado pelo linfócito CD4, e se ele tiver ali na membrana dele a proteína certa que encaixa naquele antígeno, então o linfócito CD4 vai estimular esse linfócito B a procurar o antígeno, o linfócito B vai procurar o antígeno. Aí o linfócito B vai lá e encaixa, não encaixa. Opa, eu não produzo a proteína correta, não encaixou. Vai ter um linfócito B que vai, opa, esse aqui é o anticorpo. Esse aqui é a proteína que reconhece o antígeno. Então, o linfócito B que tem a proteína que reconhece direitinho aquela substância estranha, aquele antígeno, ele vai se multiplicar e vai se diferenciar num outro tipo de célula chamado plasmócito. É basicamente a mesma célula, só que dessa vez ele vai estar ativo. Vai estar produzindo anticorpo feito louco e liberando esse anticorpo no plasma sanguíneo, no líquido intersticial, no líquido. Tá? Ele vai estar liberando ali para fora da célula, anticorpo. Anticorpo, anticorpo, anticorpo. O que é o anticorpo? Vamos voltar uns 2 slides aí. Aqui é um anticorpo. Né? E o que é um anticorpo? Esse aqui é o esqueminha do anticorpo. Vamos, meu caro. Aqui, obrigado. Um anticorpo, primeira coisa, ele é uma proteína. Tá? Ele é uma proteína, ele tem mesmo esse formatinho em Y, tá? E essas subunidades chamadas pesadas e leves, não vamos entrar nisso agora, mas o que ele tem? Ele tem um encaixe aqui, um sítio ativo, um lugar no anticorpo que encaixa especificamente com o quê? Com um antígeno. Cada anticorpo, então, encaixa com um antígeno. Então, o anticorpo é essa proteína que tudo que ela faz é um míssil teleguiado. Ela sai por aí, é uma proteína. Quando ela encontra o antígeno, encaixa. E aí esse encaixe vai liberar toda uma reação química que vai avisar o sistema imune. Achei. Achei o agente estranho. Achei o cara que não era para estar aqui. Achei o agente patogênico. Achei o vírus, achei a bactéria. Como eu falei, cada anticorpo tem uma região que vai encaixar especificamente no antígeno. Tá, então esse anticorpo que está aí na figurinha, se vocês prestarem atenção na imagem, o único antígeno que ele vai reconhecer é o amarelinho. Então, se tiver outros antígenos ali no meio, outros parasitas, outras doenças, esse anticorpo não vai servir de nada. Tá? É por isso, vou dar um exemplo, né? Você que já teve, eu já tive catapora, talvez você já tenha tido também. Isso significa que o seu corpo já entrou em contato com o vírus da catapora, né? Já aconteceu tudo isso aqui no seu corpo para o vírus da catapora, ativou o linfócito CD4, ativou o linfócito B, você já produziu anticorpos contra o vírus da catapora, e aí a gente já vai ver por que você está imune a esse vírus, da catapora. Porque se o vírus voltar a te infectar, tu já tem ali os anticorpos engatilhados, está pronto. Seu corpo se lembra. Já vamos ver por quê. Tá? Só que isso serve só para quê?
para aquele antígeno da catapora. Se você contrair cachumba, eu nunca tive cachumba, por exemplo. Então, se amanhã eu ficar com cachumba, vai ter que acontecer tudo isso de novo, porque os anticorpos da catapora, obviamente, não servem para cachumba. Ou para qualquer outra doença, só para catapora, tá? Para aquele vírus. Legal até aqui? Então, o linfócito B, que produz aquele anticorpo específico, que encaixou legal no antígeno, vai produzir anticorpos que vão reconhecer aquele antígeno, se ligar naquele antígeno e avisar: achei o invasor. Legal? Com isso, pessoal, isso demora para acontecer. Isso demora 15, 20 dias para acontecer. Né? Mas depois que isso aconteceu, a resposta é muito rápida. Você melhora rapidão. Quando eu tive catapora, eu era muito pequeno, eu não lembro, tá? Mas eu fiquei umas 2 semanas doente, com febre, aquelas pintinhas no corpo. Depois disso, melhorei rapidamente. Foi o tempo que meu corpo precisou para fazer tudo isso. Reconhecer o antígeno, linfócito CD4 ser ativado, linfócito B, por aí. Acabou, o linfócito B e o próprio linfócito CD4 vão se tornar chamadas células de memória. Eles vão ficar mais inativos, não totalmente, tá? Só um pouquinho mais. Vão parar, o meu trabalho aqui está feito, né? E vão ficar ali, né? No sangue, armazenado no baço, em nódulos no sistema linfático, por ali no seu corpo.